Sabemos que o libertarianismo é baseado na propriedade privada, que todo ser humano tem um direito fundamental de se apropriar de bens escassos e de trocar esses bens voluntariamente. Da mesma forma que as pessoas podem fazer acordos de transferência da sua propriedade, elas também podem fazer acordos de usar a sua propriedade de modo específico. Afinal, o direito da propriedade privada significa um direito exclusivo de uso sobre recursos escassos, ou seja, um direito exclusivo de controle de recursos escassos. Se você tem o direito exclusivo de controlar um determinado recurso escasso, você tem legitimidade de determinar regras de como outras pessoas podem usar esse recurso. Um contrato é um conjunto de regras determinado pelos donos das propriedades de como outras pessoas podem usar recursos, que são os recursos que pertencem aos participantes do contrato, que determinam no contrato certas regras de uso desses recursos que podem ser condicionais. Por exemplo, vamos supor que dois indivíduos A e B façam um contrato e esse contrato determine que A vai fazer um certo trabalho, no caso para B, com a condição de que B pague uma certa quantia em dinheiro todo mês. Nesse contrato podem estar determinados todos os detalhes de como A e B devem usar as suas propriedades, incluindo a propriedade do próprio corpo, de forma condicional ou por um certo determinado período de tempo, e o contrato pode determinar também punições caso eles não ajam de acordo com determinada regra determinada no contrato. Afinal, a punição nada mais é do que mais um uso da propriedade e logo é legítimo, já que os proprietários têm direito absoluto de controle sobre as suas propriedades. Logo, eles podem determinar no contrato regras de uso dessas propriedades e punições caso as regras sejam descumpridas. É claro que o contrato precisa ser voluntário. Os participantes precisam voluntariamente assinar o contrato. Por exemplo, se A está fazendo um trabalho e B está pagando uma certa quantia em troca desse trabalho, o contrato pode determinar condições nas quais esse trabalho deve ser realizado. Por exemplo, ele pode determinar que A tenha que usar um determinado uniforme, ou que ele tenha que se comportar de uma determinada maneira em relação aos clientes, ou que ele tenha que usar um certo tipo de linguagem. Afinal, o próprio corpo de A é propriedade dele e ele pode determinar nesse contrato uma troca de um certo tipo específico de uso dessa propriedade com B. Pode estar determinado no contrato também que B deva oferecer determinadas condições para o trabalho de A. Por exemplo, um ambiente onde não haja fumaça de cigarro, onde não haja ruído, onde tenha água disponível ou qualquer outro tipo de condição. E se essa condição não for cumprida, qual vai ser a consequência? A poderá voltar para casa e não trabalhar naquele dia, caso não haja condições. Enfim, tudo isso são apenas exemplos mostrando que proprietários têm legitimidade de determinar quaisquer regras sobre o uso de suas propriedades e eles têm legitimidade de criar um contrato determinando um uso específico por qualquer duração de tempo, em qualquer período de tempo, em qualquer extensão, e em todos os detalhes, e usos e transferências condicionais das suas propriedades. Agora vamos supor que uma determinada pessoa venda maçãs, e essa pessoa vende uma maçã por R$1. Isso significa que ela se propõe a realizar trocas voluntárias condicionais, ou seja, transferências condicionais da propriedade dela sobre uma maçã, caso a pessoa que vai receber essa maçã tenha transferido sua propriedade de R$1 para ela. Isso é uma transferência condicional. Agora vamos supor que essa pessoa que vende maçãs diga que ela tem uma cesta com 10 maçãs e que ela me venda essa cesta por R$10. Mas 5 dessas maçãs estão estragadas e essa pessoa sabia que essas maçãs estavam estragadas. A troca voluntária é uma transferência condicional, ou seja, ele me transfere uma maçã na condição de eu transferir R$1 e eu transfiro R$1
na condição de eu receber uma maçã. Porém, está implícito nessa troca que a maçã deve estar em condições razoáveis para o consumo, e uma maçã estragada não se qualifica como uma maçã razoável para o consumo. Logo, ele só me entregou 5 maçãs da forma que está proposto nessa troca. Logo, ele só cumpriu a condição de receber R$5. Logo, se eu dei R$10 para ele e ele só cumpriu a condição de R$5 serem transferidos para a propriedade dele, isso significa que 5 continua sendo meus. Mas se esses R$5 estão com ele, então ele cometeu um roubo. O que aconteceu aí foi uma fraude, porque ele me entregou algo diferente do que ele se propôs, e aconteceu também um roubo, porque ele ficou com R$5 meus, que não foram trocados voluntariamente, pois eles foram trocados voluntariamente por maçãs em condições de consumo, mas essas maçãs não foram entregues. Um contrato também pode criar coproprietários. Por exemplo, um casamento com comunhão total de bens, onde toda a propriedade do marido e da esposa passa a pertencer aos dois ao mesmo tempo. Isso significa que propriedade coletiva pode ser gerada por meio de contratos. E, na verdade, os contratos são virtualmente a única forma de gerar propriedade coletiva. Ou seja, a propriedade coletiva não é natural, ela é artificial, criada por seres humanos, voluntariamente baseado nas suas propriedades que originalmente eram individuais. A menos que você considere uma situação absurda, onde, por exemplo, 2 pessoas entram numa floresta e elas encontram ao mesmo tempo uma pedra de diamante e elas veem o diamante ao mesmo tempo, correm ao mesmo tempo para pegar esse diamante, pulam em cima do diamante e as 2 pessoas encostam ao mesmo tempo nesse diamante. Nesse caso absurdo, você poderia considerar que as 2 pessoas se apropriaram ao mesmo tempo do mesmo recurso escasso. Então, o que elas poderiam fazer é uma comprar a metade da outra do diamante, ficar com o diamante inteiro, ou vender esse diamante e dividir em 2 o lucro. Mas esse exemplo é virtualmente impossível de acontecer na realidade. Virtualmente, a apropriação original é sempre individual e a propriedade se torna coletiva apenas através de contratos voluntários. Isso significa que, por exemplo, um grupo de comunistas ou anarcocomunistas poderia, teoricamente, criar uma comuna no meio de uma sociedade anarcocapitalista, ou seja, uma pequena sociedade onde a propriedade dessas pessoas é coletiva, mas é claro que todos os proprietários envolvidos precisam ter assinado voluntariamente um contrato tornando a propriedade deles coletiva. Eles poderiam, inclusive, tornar essa propriedade uma espécie de propriedade pública, artificialmente, ou seja, determinar uma regra naquela propriedade de que qualquer pessoa pode usar. Porém, ninguém pode tornar uma propriedade pública para sempre. Aquela propriedade só seria pública artificialmente, ela ainda pertenceria aos envolvidos naquele contrato voluntário. Por exemplo, se todos os envolvidos no contrato morrerem, a propriedade não vai mais ser pública artificialmente, ela vai passar a ser uma propriedade sem dono que pode agora ser apropriada originalmente por outro dono. Ou seja, é impossível tornar uma propriedade pública para sempre. Na verdade, não existe propriedade pública, existe propriedade privada com regras determinadas pelo proprietário que podem simular uma propriedade pública. Então, essa comunidade anarcocomunista, no meio da comunidade anarcocapitalista, muito provavelmente, pela nossa experiência e pela lógica e pela economia, iria ser uma comunidade paupérrima, cheia de conflitos que não poderiam ser solucionados, já que você não tem uma definição de quem tem o direito de usar o quê, todo mundo tem o direito de usar tudo, os conflitos se tornariam insolúveis e por aí vai esses motivos que a maioria das pessoas já conhece do porquê o comunismo está condenado sempre a falhar. Mas enfim, o assunto desse vídeo não é o comunismo, é apenas os contratos para demonstrar que pessoas podem simular uma espécie de comunismo ou de propriedade pública através de contratos, mas a propriedade continua sendo privada. Todo contrato precisa ser voluntariamente aceito pelos participantes e por isso as regras precisam estar muito claras. Não pode haver ambiguidade nas regras e não pode haver regras enganosas que omitam algum detalhe ou que tornem muito difícil a compreensão do que está escrito
e a pessoa assina e depois as regras são interpretadas de um jeito que ela não teria muita chance de entender na hora que ela assinou. Isso seria um contrato enganoso e as regras que estivessem ambíguas ou omissas poderiam ser ignoradas ou o contrato poderia ser anulado. Afinal, não faz sentido uma pessoa ter concordado com uma outra coisa que não era realmente o contrato, ou um contrato que fosse impossível interpretar de forma clara. Contrato ambíguo, vago ou enganoso poderia ser considerado inválido. Precisa haver provas de que os participantes do contrato realmente poderiam entender o que eles estavam assinando. Da mesma forma, quando você se apropria de um território e você coloca certas regras nesse território que se aplicariam a invasores, por exemplo, alguma punição a invasores, você precisa deixar claro que aquele território é seu e que ele não está aberto a visitantes. Ou seja, você muito provavelmente vai precisar cercar o seu território, vai precisar colocar algum tipo de aviso de forma que fique claro para todos que invasores não são bem-vindos e que eles poderão ser punidos por invadir. Agora, se você se apropria de um território e você não cerca esse território e as pessoas não tiverem condições nem de entender que aquilo ali é uma propriedade privada e nem conseguir distinguir a linha que contorna aquela propriedade, aí nesse caso você não pode agredir as pessoas que entrem no território, já que elas não tinham condições de saber que estavam entrando. Isso é análogo ao fato de que os contratos precisam ser claros e não ser ambíguos nem enganosos. Concluindo, todo indivíduo tem o direito à propriedade, como eu explico no meu vídeo, só um direito existe, que eu vou colocar na descrição. Eu vou colocar na descrição vários vídeos básicos sobre libertarianismo, sobre economia austríaca. Caso você que está assistindo esse vídeo seja um iniciante nesse canal ou no libertarianismo, ou simplesmente ainda não assistiu esses vídeos, então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva também nos canais parceiros, que são outros canais anarcocapitalistas, que são parceiros do meu canal. O link deles está na descrição. Assista os outros vídeos deste canal e até o próximo vídeo.